Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. E olha, nossa aula hoje está bem legal. A gente vai falar de coisas muito importantes e que vocês têm contato toda hora. Mas antes, eu quero fazer minha autodescrição. Vamos lá? Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo castanho claro, curto. Hoje ele está escovado. Estou com uma blusa vermelha de manga com poazinho. Acho que é poazinho o nome disso aqui. Estamos no estúdio da Multirio e atrás de mim tem uma estante com alguns livros, alguns objetos de decoração. Ao fundo tem uma parede colorida. Isso. E ó, vem cá que eu vou te mostrar agora qual é o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo? Pois é, olha lá, olha o que está escrito no nosso quadro, que está aqui à minha direita. Se liga na estrutura, lá vem o texto. Aí a gente pensa naquela musiquinha, né? Lá vem o texto, cara, vê o que que dá. Lá vem o texto para a gente o quê? Para a gente ler, para a gente identificar, para a gente antecipar. Isso mesmo. Vamos? Então vem comigo. Gente, olha só, como eu falei, hoje o tema é texto. Isso, lá vem o texto. Quando a gente pensa sobre lá vem o texto, essa professora que está aqui falando para vocês, o que você pensa? Você para e analisa, percebe o mundo que você vive, por onde você passa. Já parou para perceber quanto de texto tem à nossa volta? À sua volta? Isso. Quando você vai na rua, quando você vai ao supermercado, quando você está até em casa, assistindo televisão. Já parou para perceber isso? Já parou para pensar sobre isso? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui na aula, porque é muito importante que quando a gente possa estar frente a um texto, a gente tenha a percepção que, através do título ou através da estrutura, das características físicas desse texto, a gente consiga antecipar o assunto do texto. E ó, não é difícil, eu prometo para vocês. Eu vou te ajudar a identificar e vocês vão ver que é fácil. Pois é, vocês vão ver que é fácil. Então, vem comigo, mas antes eu vou explicar para vocês uma coisa. Olhem aí o slide. O que é texto? É toda e qualquer expressão de comunicação verbal e não verbal. Bom, como vocês observam aí, linguagem não verbal é aquela que nós podemos entender a mensagem apenas com uma imagem. Não utilizamos palavras, letras. E linguagem verbal, nós utilizamos as letras. É proibido fumar neste local. Aí temos mais um exemplo de linguagem verbal e não verbal. Na primeira plaquinha está área restrita, apenas pessoal autorizado. E ao lado nós temos uma linguagem não verbal que está identificando que é proibido jogar lixo no chão. E olha só, eu olhei e eu fiz a leitura imediatamente, mesmo sendo apenas uma imagem. Assim como a placa que está lá, não fume, proibido fumar. Viu? Vocês viram? Pois é, na linguagem não verbal eu tenho uma comunicação. E, se você perceber, por onde você passa, tem algumas dessas placas que se comunicam com você sem uma palavra. Isso aí é antecipação. Você olha para a imagem, você já antecipa aquele assunto através da imagem, do texto não verbal, não esquece isso. Mas também nós conseguimos fazer a antecipação de textos através das suas estruturas, das suas características físicas. A gente vai observar isso nos próximos slides. Vamos lá. Antecipar, identificar o assunto de um texto a partir do gênero de suporte. É sempre possível, se eu conheço as características do texto. Vamos conhecer algumas dessas características?
Observe as características gráficas dos gêneros textuais. Bom, temos aí poema. Poemas são marcados por versos e estrofes. Se vocês perceberem, nós temos 3 estrofes e alguns versos. Na primeira estrofe tem 2 versos, na estrofe do meio nós temos 4 versos, na última estrofe nós temos 2 versos. É um poema de Cecília Meirelles. Vou ler para vocês. No mistério do sem fim, equilibra-se um planeta. E no planeta um jardim. E no jardim um canteiro. No canteiro uma violeta. E sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. Uma graça, né? Poema é tão bom, eu adoro ler poemas. Me enche de alegria. Mas vamos ver outras estruturas? Outros textos e características? Vamos lá. Notícia. Bom, notícia é muito fácil de reconhecer, né? Basta termos um jornal ou mesmo impresso ou mesmo nas mídias, né? Nós conseguimos identificar bem a estrutura e as características desse texto e antecipar o que nós vamos ler. E aí nós temos outra estrutura, a carta. Nós não conseguimos perceber o assunto da carta, mas através da estrutura e da característica física da carta, já podemos perceber que é algo bastante íntimo. Marielle Franco nasceu no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Se definia como cria da maré, como consta em seu perfil nas redes sociais. Filha de Marinete e Antônio Francisco da Silva Neto, Marielle era negra e, além da sua militância, era símbolo da superação das desigualdades sociais. Começou a trabalhar desde os 11 anos. Aos 19, teve sua primeira filha. No mesmo ano, matriculou-se em um cursinho pré-vestibular comunitário. Aos 20 anos, seu interesse por direitos humanos surgiu. Depois de perder uma amiga em uma troca de tiros entre policiais e traficantes, formou-se em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-RJ, com bolsa integral pelo programa Universidade para Todos, ProUni. Após a graduação, Marielle fez mestrado em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação fazia uma análise ao modelo neoliberal e militarista adotado ao Estado Penal brasileiro. Utilizou o Complexo da Maré como estudo de caso. Marielle também defendia a causa feminista e LGBT. Tinha um relacionamento com a arquiteta Mônica Benício há mais de 10 anos, com quem se casaria no próximo ano, 2019. Bom, lendo esse texto, você já consegue perceber qual é esse texto, qual a característica desse texto, qual é o gênero desse texto? 1 minuto para você pensar. Depois de a gente ler aquele texto, fica claro que a gente já sabe do que a gente está falando, né? E aí, sim ou não? Vamos olhar o slide que eu vou te mostrar. Biografia. Pois bem, nós temos aí uma biografia. Por isso que o texto vem falando sobre a vida de Marielle, explicando todo o percurso dela em vida. É a biografia dela. E aí nós conseguimos antecipar o que vai ter nesse texto através daquela pequena palavra, biografia. Poxa, está escrito biografia, professora. Então vai falar da vida daquela personalidade, daquela pessoa. Mas não existe só biografia não, tá? Tem autobiografia também. E você pode escrever sua autobiografia. Você pode pegar esse exemplo aí
que eu acabei de usar da Marielle e falar de você, por exemplo. Falar onde você nasceu, o que você faz, o que você gosta, com quem você casou, com quantos filhos você tem. É uma dica, tá? É só uma dica. Vamos ao próximo slide. Receita. Temos aí a receita do bolo de cenoura, que também é um texto que podemos fazer a antecipação de forma muito simples e rápida. E aí nós temos, olha, a receita completa com os ingredientes para fazer a massa do bolo, logo abaixo a cobertura. Ao lado, temos o modo de preparo da receita do bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E aí é onde entra o texto injutivo, que vai justamente dar as coordenadas e direcionar como você deve fazer esse bolo. Antecipar o que vai ser lido costuma acontecer em muitos momentos da leitura e pode tornar essa leitura mais eficiente. Durante o reconhecimento de palavras, por exemplo, muitas informações são ativadas na mente do leitor e elas contribuem para o reconhecimento de palavras e expressões sem que ele tenha de processar letra por letra. A estrutura construída ao longo da leitura oferece muitos dados para o reconhecimento da palavra e para a construção de sentidos. Viu? Eu dei muitas dicas para vocês e finalizei te dando a maior dica de todas, que é perceber, entender e fazer essa antecipação vai fazer com que você consiga fazer uma melhor leitura do texto que você tiver pela sua frente. Tá bom? Mas vamos ao próximo slide. Antecipar o assunto do texto pelo título, subtítulo e imagens pode ocorrer de forma satisfatória e ajuda o estudante. É possível, por meio da estrutura do texto, identificar qual é o gênero, seja esse texto notícia, carta, receita, bula, manual, retrato falado e etc. Agora é com você. Desafio é: pesquise um texto no seu material Reeduca e identifique qual é o gênero dele. Converse com seu professor ou professora. Agora nós vamos fazer o resumo da nossa aula de hoje. Nós abordamos aqui a antecipação dos textos através do título ou da característica física dele. E aí nós utilizamos como exemplo receita, jornal, carta. Foi bem legal, né? E eu gostei muito da aula de hoje. E ó, a partir dessa aula, você já está podendo ir lá no seu material Reeduca, olhar os textos e perceber qual é o tipo do texto, como você pode antecipar o assunto de determinados textos através das características que ele tem. E aí, vamos fazer isso? Pegue seu material, estude, tire dúvidas com seus professores, com sua professora, com seus colegas, mas ó, não deixe de estudar, tá bom? Eu aguardo vocês para a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e ó, Reeduca. Pesquise no aplicativo, pesquise no seu material e não deixem de estudar. Até a próxima aula, fiquem bem. Tchau, tchau.